Se você tem alguma ilusão que você vive numa democracia, hoje eu vou te provar que a democracia do Brasil acabou de uma vez por todas. Pela lei brasileira, no Estado Democrático de Direito, a pessoa só pode ser condenada a qualquer coisa, ela só pode ir para prisão por qualquer motivo se ela for condenada na primeira instância, na segunda instância e depois na chamada terceira instância, que é o Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo no nosso país não é isso, com certeza. Um país com os valores completamente invertidos, aonde o certo deveria ser: primeiro você prova que a pessoa é culpada de algum crime e depois você julga e condena. O que está acontecendo hoje é: primeiro estão culpando as pessoas de um crime que não cometeram, não existe julgamento, o que existe é uma defesa de uma retórica política, e aí as pessoas são jogadas na prisão e não têm direito à defesa. Mesmo sem direito à defesa, quando elas provam que estão inocentes na história, ainda assim o Supremo Tribunal Federal não aceita as provas e faz valer a vontade deles. Não existe mais lei. Acabou o Brasil. O advogado Jeffrey Chikine, que fez a defesa do Rodrigo Bezerra de Azevedo, desmontou completamente todos os argumentos usados pela Polícia Federal, que hoje faz o papel da Gestapo do Alexandre de Moraes, desmontou todos os argumentos do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e desse que está aí no vídeo, que é o Zanin, ex-advogado do Lula, por todos os crimes que o Lula cometeu. Vocês lembram dele defendendo o Lula? Hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Só aí já prova que nós estamos entregues a uma quadrilha. Eu vivo dizendo aqui, o Brasil se tornou um narco-estado. Acabou a democracia do Brasil, acabou a justiça do Brasil. Vocês querem saber quem é Rodrigo Bezerra de Azevedo? Esse cara que está sendo acusado injustamente pelo Supremo Tribunal Federal, aonde o advogado Jeffrey provou que ele não fazia parte de nada dessa história, do golpe que nunca existiu, desse absurdo que estão tentando criar para poder primeiro prender o Bolsonaro, perseguir toda a direita e calar totalmente a boca de todo mundo que pensa diferente da esquerda no nosso país, que é a preparação para transformar o nosso país no sistema que hoje é usado na Venezuela. Rodrigo Bezerra de Azevedo, eu estou até com o celular na mão aqui, eu vou ler para vocês. Rodrigo Bezerra de Azevedo, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, em 2003. Mestre em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro. Doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Especialistas em base geohistóricas para formulação estratégica. Realizou curso de especialização na área de paraquedismo e operações especiais no Brasil e no exterior, no Equador em 2007, na Espanha em 2011. Participou da missão junto à Embaixada do Brasil na Costa do Marfim em 2008. Foi instrutor convidado no Western Hemisphere Institute for Security Cooperation nos Estados Unidos entre 2015 e 2007. Comandou a Companhia de Comando do Comando Militar da Amazônia no biênio em 2018 e 2019 e concluiu o curso de Comando e Estado-Maior no biênio de 2020-2021. Possui experiência e interesse acadêmico nas áreas de defesa, operações especiais, relações internacionais, organizações internacionais e terrorismo internacional. O cara não cometeu crime nenhum. O advogado dele provou qual é o interesse que o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula têm de prender um camarada que é extremamente preparado como esse, do Exército do Brasil, e em caso de qualquer problema com o Brasil, é uma das pessoas mais preparadas para comandar e defender o nosso país. Qual é a intenção que esses caras têm para tirar esse camarada da jogada? Fica a pergunta. Na minha opinião, eu só posso especular. Na minha opinião, eles não querem um camarada desse sentado na cadeira que ele está sentado quando eles derem o golpe no nosso país. Quando eles tentarem usurpar as Forças Armadas, eles vão querer colocar lá pessoas que são capacho deles, tanto do governo Lula quanto do Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião, e esse cara daí não se venderia. Porque não existe outra razão na minha cabeça, no meu jeito de pensar, na minha maneira de pensar, não existe outra explicação. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários, se vocês estão tão indignados quanto eu. Eu vou colocar o Dr. Jeffrey Chikine fazendo a defesa do cliente dele
por completo, porém no meio do vídeo eu vou fazer corte para que vocês não fiquem aí horas assistindo. Então eu vou colocar os principais momentos para que vocês não fiquem entediados. Se bem que eu acho muito difícil ficar entediado, vocês vão ficar muito mais indignados. Passo a palavra ao Dr. Jeffrey Chiquini da Costa, que falará pelo denunciado Rodrigo Bezerra de Azevedo. Seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem até 15 minutos para sua sustentação oral. Excelentíssimo ministro presidente dessa colhenda primeira turma, desse egrégio, dessa egrégia Corte Suprema do nosso país. Na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes ministros, representante do Ministério Público e demais presentes. Excelências, são 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, ministro Fux. 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos. Provavelmente, nunca na história desse país se teve uma operação do tamanho que se está aqui a analisar, com tantas apreensões como se tem aqui. Provavelmente nunca contra o narcotráfico se viu nada igual. São 1.214 laudos de extrato de aparelhos celulares, de extração de aparelhos celulares. São 158 mil mensagens do celular daquele que, atecnicamente, é chamado de delator. 77 gigabytes de documentos do celular daquele que, atecnicamente, é chamado de delator. E não há uma única menção a esse força especial chamado Rodrigo Bezerra de Azevedo. O montante de 0 menções a Tenente-Coronel Azevedo. Vocês acham que o Alexandre de Moraes quer saber disso? Vocês acham que ele está preocupado com a lei? Mas por que então que ele está denunciado? Excelências, eu não estou aqui a pedir clemência para o Coronel Azevedo. Eu não estou aqui pedindo favor pelo Coronel Azevedo. Eu não estou aqui sequer invocando indúbio pro réu, senhor presidente. Porque nós trouxemos à investigação e na resposta à acusação prova de inocência. Aquilo que a doutrina chama de prova diabólica. Nós temos um acusado preso, sem aparelho celular, impossibilitado de exercer a autodefesa e uma defesa eficaz, mas ainda assim, excelências, conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. E aí vocês veem toda a volta que o advogado faz para não agredir a corte diretamente. Isso aí é uma jogada que ele está fazendo para não confrontar a corte, para ver se ele consegue um pouco de empatia por parte desses camaradas. Não vai funcionar, lógico. Esse pessoal não tem empatia por ninguém. Eles são implacáveis. Eles são ditadores implacáveis. Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência. Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que, com muito esforço, conseguir. Nuvem do iPhone. Agora a Polícia Federal e a PGR vai ter que dizer que a Apple mente. A Apple que mente. A Polícia Federal fala a verdade sem documento e a Apple e o RAP mentem. Quando ele fala Polícia Federal, é na figura do delegado Shaw,
que está agindo igual um canalha. No dia que essa palhaçada toda acabar, no dia que a justiça for feita de verdade, esse camarada vai para a cadeia, porque o que ele está fazendo é criminoso. Dia 15 de dezembro de 2022, a farsa da Polícia Federal disse que o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes, ministro Fux. Isso não aconteceu. No dia e horário que a Polícia Federal fala que o Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da casa do Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, ele estava em casa, comemorando seu aniversário. Bastava a Polícia Federal pegar o documento de RG. Era aniversário do Azevedo. Ele estava em casa com a esposa e com a filha, respondendo mensagens de WhatsApp. Cadê, ministro Zanin, a extração do celular do coronel Azevedo, que está preso há 6 meses, o mesmo tempo que ele demorou para conseguir esse gorro preto? Cadê a extração do celular que vai provar que no dia que estão dizendo que ele ia atentar contra uma autoridade, ele não estava lá nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes? Sabe por que não aprenderam o celular dele e foram ver as mensagens? Porque aprenderam o celular de milhares de pessoas, milhares de celulares, né, para provar tudo que eles queriam dentro dos milhares de celulares e não provaram nada. Sabe por que não fizeram isso? Porque o celular inocentaria ele automaticamente. E eles não têm interesse na justiça, eles não têm interesse em fazer prevalecer a lei. O nosso país é um narco-estado. Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei para o delegado, quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora, e naquele dia, esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR na denúncia não fez menção a essa prova de inocência. A Polícia Federal, na figura do delegado Shore, e essa PGR é a Gestapo, porra. Se você não sabe o que foi a Gestapo, vai dar uma olhada na história do nazismo. A Gestapo era a polícia especial do Hitler. É exatamente como esse pessoal está agindo para defender os interesses do Lula, dessa esquerda. Não era ele, ministro Fux. Não era ele. Com muita dificuldade, nós da defesa conseguimos acessar o RAP do preso com o celular apreendido. Excelências, na hora e no dia que a Polícia Federal fala que o coronel Rodrigo Azevedo estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, ele estava pedindo um RAP para jantar com a sua família no seu aniversário. Mas que investigação é essa? Quando a gente fala que é uma narrativa, é uma narrativa. Narrativa é uma fala sem provas. É isso que tem no relatório final da Polícia Federal. A polícia... Exatamente. Esse advogado é um gênio, porque ele simplesmente coloca tudo de forma perfeita. Mas, eu volto a dizer, é claro que o Alexandre de Moraes, o Zanin, que era advogado do Lula, o Flávio Dino, que é capacho do Lula, é claro que essas pessoas não estão nem aí para a lei. É claro que eles vão deixar o camarada preso e ainda vão condenar ele por um crime que ele não cometeu. Porque o que interessa para eles não é a justiça. O federal fala, Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes. Fala, falar até papagaio fala, qualquer um fala. Em um Estado democrático de direito que não se admite exceções, a acusação traz prova. A acusação quer que provemos a inocência? Pois bem, provei. O que ele está dizendo aí, para quem não consegue entender, é o seguinte: no Brasil, se você é acusado de um crime, a polícia tem que investigar, tem que encontrar provas. Você tem que ser acusado com provas. Não existem provas de que o cara é culpado. Muito pelo contrário. Eles inverteram a história e o advogado teve que encontrar provas de que ele era inocente. Olha o absurdo que a gente vive no Brasil hoje. Olha a insegurança jurídica que nós temos no Brasil hoje. Isso que está acontecendo é o que acontece em estados de exceção, como a Venezuela, como Cuba, né, como a Coreia do Norte, como a Rússia. Não importa o que você fale, eles vão te meter na cadeia de qualquer maneira. Por isso que essa denúncia tem que ser rejeitada. Porque eu não estou pugnando aqui em dúbio pro réu.
Nós provamos que ele não estava nas redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo ele provando, o Alexandre de Moraes voltou atrás. Sabe o que o Alexandre de Moraes falou? Ele falou que o RAP que foi pedido pelo celular dele poderia ter sido muito bem, enquanto ele estava lá participando do golpe, alguém na casa dele, alguma pessoa mandada por ele, estava pedindo um RAP com o celular dele. Olha só a ideia do cara. Outra coisa, um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele é para julgar. Quando o juiz argumenta contra a vítima, contra o acusado, quando ele faz essa argumentação contra, ele já julgou antes de começar o julgamento, ele já não é mais juiz. Por isso que eu vivo dizendo que o Alexandre de Moraes não deveria estar sentado nessa cadeira, porque ele não faz a menor ideia qual é o papel de um juiz, muito menos um papel de um juiz do Supremo Tribunal Federal. O Brasil vive em estado de exceção, o Brasil é uma ditadura. Acabou a democracia do Brasil. Só não consegue perceber isso quem é cego ou quem está achando que isso está favorecendo o seu político de estimação e não entende que futuramente vai se voltar contra ele mesmo. Se você apoia isso porque você é contra o Bolsonaro, ou contra a direita, ou contra qualquer coisa, entenda que depois que eles calarem os adversários, depois que eles calarem a oposição, eles vão calar você. Você vai sofrer as mesmas consequências daquilo que você apoia hoje. Com provas que não constaram do relatório final do delegado Schor, não constaram da denúncia da PGR. E agora? Lembro, ministro Zanin, eu sou de Curitiba, participamos de muitas audiências na Operação Lava Jato. Eu lembro uma vez que eu assisti o advogado Zanin, que já foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores exemplos de resiliência ao totalitarismo da advocacia brasileira. Vossa Excelência olhou para o então juiz Sérgio Moro e disse: essa defesa não vai se manifestar enquanto não tiver acesso à integralidade do material. Excelências, há 6 meses, Rodrigo Bezerra de Azevedo está preso porque a Polícia Federal falseou sua herbe e até agora eu não tive acesso. O que querem esconder? Algo querem esconder, ministro. O Rodrigo Azevedo estava em casa naquela data. E agora, de forma extemporânea, vem um relatório da Polícia Federal dizendo que a trama golpista e o atentado seria 22. Mas espera lá, a PGR vai aditar a denúncia? Vamos converter esse julgamento em diligência e reabrir novo prazo para as defesas apresentarem resposta à acusação, que deveria ser o correto. Porque o meu cliente está preso porque a acusação diz que no dia 15 ele estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Ministro, não estava, eu provei que ele não estava. Preso há 6 meses. Jogaram o cara dentro da cela, pegaram a chave e jogaram no lixo. O cara está preso há 6 meses por uma coisa que ele não fez. Vocês acham que eles se importam se o cara passar 6 anos na cadeia? Ou 60 anos na cadeia, mesmo sendo inocente? Me diz o que é que isso aí é diferente da época da ditadura militar. Quando pegavam as pessoas e jogavam dentro da cela e esqueciam que a pessoa estava lá dentro. Isso aí é diferente em quê? Nós vivemos um estado de exceção, minha gente. O documental Nuvem da Apple e RAP, e há inúmeras mensagens que ele trocou de celular respondendo parabéns. 3 horas daqui à residência dele. Dia 22 é a nova data da tentativa do golpe, pois que o Procurador-Geral da República tem a hombridade de pedir a liberdade desse inocente, que até então, há 6 meses, está preso com outra data. Excelências, não para por aí, o absurdo segue. Absurdos piores. Se essa denúncia for recebida, e se esse acusado continuar preso a partir de hoje, será a maior injustiça da história do direito brasileiro. Nunca se viu defesa trazer tantas provas de inocência e ser desconsiderado pelo relatório final da Polícia Federal pela acusação. Então, pugno para que não seja desconsiderado também por Vossas Excelências. Mas foi desconsiderado. Quando ele estava fazendo esse discurso, ele não sabia que seria desconsiderado. Ou melhor, eu acho que ele sabia.
É claro que eles iam desconsiderar tudo que ele falou, é claro que eles iam desconsiderar provas, é claro, não existe essa de justiça mais, acabou isso. O relatório final da Polícia Federal fala que do dia 14, isso aqui é muito importante. É muito importante. Olhem que coisa feia. Isso é feio. Isso é imoral. Isso é antiético. Do dia 14 ao dia 18 de dezembro, o dia 15 está nesse meio aqui. A residência do ministro Alexandre de Moraes está nesse meio. Do dia 14 ao dia 18, Coronel Azevedo foi no quartel, deixou seu celular no quartel e só saiu do quartel com esse celular dia 18. A Polícia Federal fala, a mesma Herb, estação Rádio Base, estava do dia 14 ao dia 18 no quartel. Excelências, nós trouxemos uma foto da nuvem de novo, que no dia 14 à noite, o Coronel Azevedo jantou com familiares, com amigos. A foto foi tirada com o seu celular, dia 14 à noite. Dia 15 foi seu aniversário. Dia 16 ele trabalhou normalmente. Excelências, essa informação é falsa, porque eu provei que é falsa. E cadê a Herb? Por que a Polícia Federal esconde as Herbs? Quantas vezes eu já pedi, em qualquer processo, ministro Zanin, um processo de homicídio, em uma semana o advogado tem acesso à Herb. Essas Herbs que a Polícia Federal usa para acusar o Rodrigo Bezerra de Azevedo são falsas. E não há aqui nenhum adjetivo ofensivo à Polícia Federal. É que eu trouxe, essa defesa trouxe prova em conteste documental de nuvem da Apple. Isso não pode ser desconsiderado. Tem um inocente preso. Todo o período que o relatório da Polícia Federal diz que houve um monitoramento das autoridades, todo o período, Rodrigo Bezerra de Azevedo estava na Espanha. A Polícia Federal pôs isso no relatório? Não pôs. A PGR teve a hombridade de colocar isso na denúncia? Não teve. Foi tudo absolutamente manipulado. Entendam a trama toda. O STF, junto com o governo do Lula, junto com os capachos que eles colocaram na Polícia Federal, na figura desse delegado Shaw, armaram tudo isso. Eles estão dando um golpe na democracia brasileira. Eles estão dando um golpe em você e em mim, na nossa cara, na maior cara de pau, e a gente não faz nada. Agora põe um showzinho da Lady Gaga ou um joguinho de futebol para ver se o povo não vai para a rua. Vocês vão pagar o preço de estarem calados, de estarem sendo submissos a isso. Eu estou aqui fazendo meu papel, eu estou aqui denunciando, eu estou aqui mostrando, eu estou aqui mostrando mais ainda, eu estou mostrando a minha indignação com o que está acontecendo. Enquanto isso, você está aí caladinho, sem fazer nada, nem deixar um like no vídeo para poder esse vídeo impulsionar, ou um comentário, ou compartilhar esse vídeo com alguém, vocês são capazes de fazer. Eu tenho que ficar aqui dando a cara para bater e vocês não fazem nada. Por que a acusação falseia os fatos? No interrogatório do Rodrigo Bezerra de Azevedo, tudo isso que eu estou falando aqui foi esclarecido. E nós juntamos esses documentos, são provas incontestes. No relatório final não consta esses documentos. A PGR omitiu esses documentos e agora nós colocamos na resposta à acusação que vai ser analisada hoje. Ministro Fux, sou muito fã de Vossa Excelência. O Jeffrey Schiquini, cidadão, tem muito respeito e admiração por Vossa Excelência. Um faixa coral não vai deixar uma injustiça dessa prevalecer. Vossa Excelência conhece o que é um caveira. Sei disso. O senhor sabe a hombridade desses homens. Não deixe um caveira preso injustamente. Esse cara é inocente. Esse cara é FE das Forças Armadas Brasileiras, ministro Fux. Ele é FE do Exército Brasileiro. Ele é FE na Espanha. Ele é um dos homens mais preparados do Exército Brasileiro. Ele foi pinçado a dedo. Pinçado a dedo. Compraram a coleira, ministro Fux, e saíram atrás do cachorro. Foi isso que o Shor fez. O que fazer agora com as provas que nós trouxemos, que o Azevedo, no dia 15, no horário que a Polícia Federal fala, ele estava em casa e está aprovado. Eu peço a liberdade desse inocente hoje. Eu peço a liberdade. Eu trouxe prova de que ele não estava no local que a Polícia Federal fala que ele estava. Isso não pode ser desconsiderado. Isso é uma questão humanitária, uma questão de justiça. E a denúncia tem que ser rejeitada porque já provamos a inocência.
É desnecessário prosseguir desse processo contra o inocente, provadamente inocente. Vocês acham mesmo que vai acontecer isso? Eu vou mostrar para vocês o que foi. Eu vou dar um pulinho para mostrar para vocês o que aconteceu de verdade agora. O que eu quero que vocês vejam aqui agora, nesse vídeo, é a postura desse juiz que não age como juiz. Porque a postura dele não é fazer o papel de acusação, não é fazer o papel de um procurador. Ele é juiz. Ele não faz acusação. Ele deveria ser imparcial e fazer um julgamento em cima de provas. Além de não existirem provas contra o coronel, além disso, ainda existem provas a favor do cara que o Alexandre de Moraes simplesmente está ignorando e agindo como se fosse um procurador, uma pessoa que estivesse na acusação. Ele já fez o julgamento antes de começar o julgamento. Isso não é o papel de um juiz, isso é um escárnio. Foi repetido aqui, e que os elementos documentais comprovam de forma incontestável que, no exato horário em que os codinomes monitorados teriam chegado a Brasília, o acusado se encontrava na cidade de Goiânia, onde inclusive realizou o pedido por meio da plataforma RAP, fato devidamente registrado nos sistemas da própria empresa e comprovado por meio de documentação anexada. Veja que a comprovação técnica é de que ele estava na posse do celular que era vinculado à pessoa de codinome Brasil na operação. Aqui o que a defesa diz é que foi usado, foi feito um pedido por meio da plataforma RAP, por um celular dele, realização de 2 compras no dia 15/12, valor de R$ 80,36 no aplicativo de entregas, enviado para o e-mail Azevedo Selva, tal. Então, que isso seria prova irrefutável. Não é prova irrefutável, como sabemos, isso pode ser comprovado, porque, em primeiro momento, se houve, como a Polícia Federal disse, a técnica de anonimização, obviamente, alguém com técnicas nesse sentido poderia pedir para alguém acionar o RAP. Se pode ser comprovado, prove! Ao invés de ficar especulando e acusando que não é o seu papel, senhor Alexandre de Moraes, faça a Polícia Federal provar. Porque, como disse o advogado Jeffrey, falar até papagaio fala. Você mesmo fala um monte de porcaria aí para não dizer coisa pior e a gente tem que ficar aqui engolindo você falar besteira. Prova! Se tem prova, coloque as provas. Até o momento o cara foi condenado. Ou melhor, o cara está preso sem condenação nenhuma, o que já está errado, né? E não existem provas. E você está defendendo quem? Você deveria estar defendendo quem está sendo acusado sem provas. É inversão total de valores, porque vocês estão dando um golpe no Brasil. E eu até conversava com o ministro Zanin, nós conversávamos lá fora, o ministro Zanin dizia que o filho do ministro Zanin, que tem filhos pequenos, o ministro Flávio também tem filhos pequenos, pedem comida pelo celular, pelo e-mail do pai. Então, não há necessidade de você estar nem para pedir, nem para receber. Então, isso não é uma comprovação. Obviamente, a defesa pode aprofundar isso no decorrer da ação penal e, eventualmente, comprovar. Mas, nesse momento... Ou seja, a defesa é que tem que provar que o cara é inocente. Não é a acusação que tem que provar que ele é culpado. É a inversão de valores, mais uma vez. Isso não é um Estado democrático de direito. Acabou. Estado democrático de direito, na concepção deles, é quando eles tiraram o Lula, aquele vagabundo da cadeia. Quando eles tiram líderes do PCC, do Comando Vermelho, quando eles devolvem dinheiro para corrupto, quando eles tiraram da cadeia os donos da Odebrecht e devolveram todas as empresas e o dinheiro desses filhos da mãe. Isso para eles é que é Estado Democrático de Direito. Viu como você e eu somos dois idiotas? Em respeito à defesa, foi argumentado também da tribuna, eu afasto essa prova nesse momento. A defesa pode, obviamente, e o fará com a competência que todos os advogados fizeram da tribuna durante a ação penal. Pura demagogia e pura hipocrisia. É isso que a gente está vendo. Demagogia e hipocrisia. O pleito dessa defesa, com o máximo respeito, é pela rejeição dessa denúncia, pois que provamos ser inocente. E como vocês já viram, ele não rejeitou coisa nenhuma, já era esperado que ele fizesse isso, né, o Alexandre de Moraes, porque o relator é o Zanin, mas quem manda é o Alexandre de Moraes, a gente já sabia que isso ia acontecer. Presidente, com muito respeito, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Prazer imenso estar diante de Vossas Excelências
devolvo a palavra sem mais. Muito obrigado. Bom, meus caros, é isso que nós temos para hoje. Você vai fazer alguma coisa? Porque se você não for fazer nada, você é cúmplice. E se você não quiser fazer nada, pelo menos eu que estou aqui denunciando, manda o meu vídeo para outras pessoas. Faz esse vídeo chegar em mais pessoas. O meu canal é um canal pequeno. A minha voz não é ouvida por muitas pessoas. Mas você pode mudar isso. Faz o que você quiser.